aqui é a Mari. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Ponto de Cura. Esse lugar onde com muita coragem podemos olhar para o que nos desafia. Com muita confiança entregamos para Ele. E seguindo a guiança do nosso coração, recebemos essa cura. Vocês estão prontos para viverem muitos milagres aqui e agora? Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Ponto de Cura podcast de hoje. Já vamos chegando aqui, trazendo a nossa atenção para esse instante, para esse momento. E soltando, entregando todos os pensamentos que tem aí, todas as certezas, todas as histórias, todo o drama que o ego faz, todas as preocupações. Vamos entregando tudo isso que parece estar na nossa mente agora, apenas por esse instante. E a gente vai soltando e vai se esvaziando e abrindo espaço dentro de nós para ouvir essa voz que fala por Deus em nós, para receber essa guiança e segui-la. Então, que nesse momento a gente se coloque presente, de coração e mente abertos, e que o Espírito Santo possa usar tudo que for falado aqui e que ele possa falar com a gente, porque a gente quer ouvir o que ele tem para dizer. Então vamos lá começar nossa conversa de hoje. Nós vamos falar sobre a oração do seu coração. E esse tema veio para mim muito forte quando eu estava conversando com uma amiga. Ela estuda um curso em milagres, ela pratica os exercícios. Isso que a gente vai falar aqui é universal, tá, gente? Não é para quem pratica um curso em milagres. Não, a verdade ela é sempre verdadeira em todas as situações, para tudo. Então isso que a gente vai falar aqui vale para tudo. E aí ela estava me dizendo que pratica os exercícios e que há um tempo ela não estava conseguindo encontrar esse estado de presença e de paz. Ela estava percebendo a mente muito acelerada, com muitos pensamentos, e ela não conseguia sentir essa presença e essa paz mesmo. Essa paz perfeita que vem desse lugar. E aí, na mesma hora, me veio de perguntar algo para ela. E essa pergunta é: o que você tem pedido? O que você verdadeiramente quer? Em um curso em milagres é dito várias vezes, e até na Bíblia também, eu não sei exatamente quais são as palavras, mas eu sei que é dito lá: pedes e receberás. Aí é alguma coisa do tipo: bata na porta e ela se abrirá. E um curso em milagres reforça muito isso. Aquilo que você pede, você recebe. E em última instância, tudo aquilo que você está recebendo é porque em algum nível você pediu por isso. A gente vai se aprofundar nisso aqui hoje. Eu fiz essa pergunta para ela e deixei essa reflexão para ela. E eu quero te convidar a parar um pouquinho agora e refletir sobre isso. O que você tem pedido? Qual é a oração do seu coração? O que verdadeiramente você quer? Porque se for a paz, você vai receber a paz. Você vai encontrar a paz.
E aí, gente, entra a nossa vigilância e a nossa autoobservação, porque o ego vai te dizer que você precisa de muitas coisas para ter paz. Então ele vai colocar muitas metas, muitos objetivos, muitas conquistas, e depois que você conseguir tudo isso, você vai ter paz. E ele condiciona a sua paz a alguma coisa que você precisa ter, ou fazer, ou ser. E ele te distrai, ele te confunde, e você fica preso aí nessa história do ego, de que eu preciso disso para ter paz, de que eu preciso daquilo para ter paz. E você nunca encontra essa paz aqui nesse mundo do ego. Você pode procurar. E eu te convido a olhar para a sua vida hoje. O que você tem pedido? E talvez seja mais dinheiro, uma nova casa, um novo relacionamento. Por que que a gente quer tudo isso? Porque lá profundamente você só quer ter paz. Você quer se sentir bem. Você quer se sentir segura, confortável. Tudo isso se resume à paz. E aí o ego coloca todas essas coisas na frente da paz que já está aí. A paz, gente, ela já é sua. E aí eu quero contar para vocês uma situação que aconteceu comigo em relação a isso, sobre esse pedido do nosso coração, né, essa oração. Que foi o seguinte, eu estava passando por um momento de muita ansiedade. Então eu percebi que essa ansiedade estava aqui. E aí começou a me incomodar. E eu entrei na história de pedir para minha ansiedade ir embora. E aí eu comecei nessa, eu não quero ter essa ansiedade. Eu comecei a brigar com essa ansiedade. Comecei a resistir. E entrei numa luta interna com isso. Porque eu queria que a ansiedade parasse. Eu queria que a ansiedade fosse embora. E note o quanto a gente faz isso na nossa vida, no nosso dia, né? E briguei com isso, briguei. Até que chegou um momento que eu acho que veio uma luz assim, né? Peraí, calma, isso não tá dando certo. Quantas vezes a gente faz coisas que a gente sabe que não vai dar certo, ou a gente vê que não tá dando certo e continua fazendo. Gente, se não tá dando certo, se não deu até hoje, que tal você mudar de estratégia? Que tal tentar uma coisa diferente? E às vezes o ego nos convence de que a gente vai ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Só que não. Voltando para minha história, né? Eu tava lá, brigando com a ansiedade e eu vi que não tava dando certo. Que eu só tava mais presa nessa situação. E eu parei e falei, eu vou meditar. Eu vou acalmar a minha mente. E eu vou fazer uma oração sincera. E pedir ajuda, porque sozinha eu não tô conseguindo sair daqui. E aí eu silenciei. Eu lembro que eu sentei no quarto. Entrei em oração, em meditação, em estado de presença. E aí eu ouvi a voz do Espírito Santo falando assim: você não quer a ansiedade ou você quer a paz? Gente, nessa hora, sabe quando cai todas as fichas? Aquele barulhinho, caiu todas as fichas. Aí eu falei, agora eu entendi. Eu tava focada naquilo que eu não queria.
eu não queria ansiedade. Qual que era o meu foco e a minha oração? Ainda era a ansiedade? Quando eu acreditei que eu não queria a ansiedade, nesse momento eu dei realidade para ela. E é isso que o ego faz com a gente. Então ele cria um problema, e aí quando você quer resolver esse problema, você deu realidade para isso. E tudo que eu precisava era simplesmente querer a paz. E voltar a minha oração, essa minha intenção para a paz. E não para resolver um problema que nem é real, entende? Que é o seu ego que está criando. Então perceba esse movimento aí em vocês. O ego ele te dá um problema e aí ele quer que você solucione. Só que quando eu acredito que eu tenho que resolver esse problema, eu já dei realidade para ele. E a gente aprende em um curso em milagres que tudo isso que eu vejo reflete ideias e pensamentos que eu acredito e valorizo. Então, o que parece resolver um problema na forma, não vai resolver. Não é sobre isso, eu preciso olhar para a minha mente, para o que eu acredito. E aí, voltando nessa questão, do que a gente quer de verdade. Nesse momento, da minha história que eu contei para vocês, na hora que me veio isso, eu escolhi a paz. E na hora que eu escolhi a paz, eu já estava em paz. Pedes e receberás. Eu já recebi a paz naquele momento. Porque a paz, ela sempre está aqui. A paz é sua. A paz é o seu direito natural, é a sua natureza. Quando a gente escolhe verdadeiramente essa paz, a gente recebe ela. A gente percebe ela, porque ela já está aqui. Então, nesse meu movimento, naquele momento que eu tive esse insight, que isso brilhou para mim, eu escolhi abandonar aqueles pensamentos de que existia uma ansiedade, de que eu precisava resolver o problema da ansiedade. E eu me voltei para a paz. E como a ansiedade são pensamentos, e tudo mais também, se eu os abandono, eu percebo aquilo que já está aqui, que é a paz, que é o amor, que é a calma, a clareza, a serenidade, a guiança, a unidade, a união. Esse é um movimento de purificar mesmo essa oração. E aí o meu convite para vocês agora é: observe aí em você, o que você está pedindo? Será que você está dando realidade para uma coisa que não é real? E se está tudo bem, é só a gente olhar para isso, ter consciência disso, entregar e escolher de novo. Então todo esse movimento que eu estou trazendo para vocês é para que vocês consigam perceber isso. Provavelmente, se você não está em paz agora, é porque você não está pedindo por ela. Como eu falei antes, o ego vai te dizer que você precisa de muitas coisas para ter paz. Mas o espírito te diz que quando você estiver em paz, quando você realmente desejar verdadeiramente essa paz e pedir por ela, você vai encontrá-la. E nesse lugar de paz, tudo aquilo que você tiver que fazer, que falar, tudo vai te ser dado. Você vai ser guiado para fazer o que precisa ser feito. E a partir daí você recebe tudo que for preciso. Tudo que tiver que chegar até você e que você precisar, vai chegar. E você vai receber. É o contrário, vocês percebem? O ego te conta uma historinha
Mas o que Jesus ensina a gente é o contrário. Busque primeiro o reino dos céus. E aí, na minha lição de hoje, de um curso em milagres, ele diz assim: a minha lição de hoje é: a minha única vontade é lembrar-me de ti, lembrar-me de Deus. E tem uma parte da lição que ele diz, eu não lembro a frase exata, mas ele diz algo assim: lembrar-se de Deus é o céu. É o céu. E quando eu me lembro de Deus, eu me lembro de quem eu sou, que é o Filho de Deus. E o Filho de Deus já está em paz. É a paz. É o amor. E nesse lugar a gente age a partir de uma guiança. E tudo aquilo que eu precisar vai me ser dado. Não tem esforço, não é uma luta, não é uma guerra. É leve, é fluido, é amoroso, é pacífico. Entendem isso? E qual é o nosso treino que eu trago aqui hoje para nós? Primeiro, olhar para o que você tem pedido. Qual é a verdadeira oração do seu coração? E isso que for verdade aí, e você sabe o que eu estou dizendo, você vai receber. E aí o que me vem aqui agora muito forte é, ao invés de querer mudar, querer resolver, querer ajudar, querer agradar, querer ter uma resposta, peça só pela paz. Só a paz. Abandona o resto é mental, o resto é julgamento. É o eu tenho que, sabe? Que é do ego. Então quando a gente escolhe abandonar isso e pedir só a paz, e tem muito treino, né? Porque o ego resiste a isso, e eu tô muito nesse treino, muito mesmo, porque tem muita resistência do ego, mas quando você tem um vislumbre que seja do que é ter só a paz, você não quer outra coisa. Porque esse lugar é realmente o lugar do amor. E tudo que você precisa te é dado, sem esforço, com leveza, com alegria, com paz. É isso, minha gente, meus amados e amadas. Convido vocês a olharem aí e purificarem essa oração do seu coração e entregar tudo isso que parece que a gente quer. Essas cortinas de fumaça que nos impedem de ver a verdade e a paz que já está aqui. Profundo demais. Obrigada, Jesus, por isso. Vamos juntos nesse treino. E antes de eu ler a nossa parte final do livro, eu quero fazer um convite para vocês. Primeira mão aqui, eu ainda não vou divulgar no Instagram, que é convidar vocês para o Ponto de Cura Comunidade. Então agora a nossa comunidade está nascendo, uma comunidade online. E lá nós teremos encontros para os estudos do livro, para a leitura do livro-texto, para treinar a nossa prática do perdão, temos meditações e teremos encontros espontâneos. Então tá muito lindo isso que está nascendo, esse novo projeto. Então eu quero convidar vocês. Se você sente-se chamado, se isso brilha no seu coração para participar com a gente, você pode deixar um comentário aqui ou me mandar uma mensagem pelo Instagram. Vem fazer parte dessa comunidade Ponto de Cura e vamos juntos nos lembrar da verdade de quem nós somos e viver nessa paz e nesse amor perfeito de Deus. Amados, obrigado. Vamos agora para a nossa leitura. Vamos lá. Vou ler aqui o parágrafo 11
da lição 185. Ninguém que verdadeiramente busque a paz de Deus pode falhar em achá-la, pois meramente pede que não se engane mais, negando a si mesmo aquilo que é a vontade de Deus. Quem pode ficar insatisfeito se pede aquilo que já tem? Quem poderia ficar sem resposta se pede uma resposta que já é sua para dar? A paz de Deus é tua. A paz de Deus é tua. Então é isso. Gratidão por vocês estarem aqui. Um beijo. Até o próximo e muita paz para nós.